minutos que nos restam, o Senhor fale ao nosso coração. Pai querido, nós te agradecemos e pedimos para que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se dito foi que é no nosso DNA a desobediência está, nós precisamos então tirar isso da nossa natureza. Concordam comigo? Para termos uma família obediente, nós precisamos tirar da nossa vida, da minha vida, a desobediência. Porque se eu não tirar da minha vida a desobediência, eu não posso ter na minha casa uma família obediente. Concordam? Amém? Então vamos aprender primeiro o que acontece se eu for obediente. Aí depois a gente pede para tirar, ou então deixa como está. Senhor, deixa assim. Lá em casa está todo mundo confortável, não tem problema. Eu sei que já se passaram 3.424 anos e não vai mudar. Quase 4.000 anos. Tá bom? Então abra agora em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Nós faremos a leitura até o verso 12. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. Olha bem, o texto eu paro de propósito, só para você prestar bastante atenção nisso. Ele está falando, a princípio, quantos anos atrás? 3.424 anos atrás. Amém? Amém? Lembra? Desde a data da autoria, mais 2.024 anos, 1.400 anos antes, com mais 2.024, dão quanto? 3.424 anos. Só que ele fala o quê? Os mandamentos que eu te ordeno, que dia? Hoje. Vou repetir. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que lhes ordeno, hoje. Hoje. Isso que você vai ouvir agora é para agora. Não pode esperar. Se esperar, você não vai mudar. Tem que ser agora. Vamos lá, segue. Não, volta, perdão, Cris. Eu não acabei de ler o texto. O Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações na terra. Já começa tendo coisa boa aí. Certo? Amém? Amém? O que o texto diz? Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra nação. Amém? Então vamos lá, segue. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão o quê? Virão e os alcançarão todas estas. Virão. Então o tempo não importa. E vai fazer o quê? Te alcançar. Isso é bom? Isso é bom. Nós vamos entender e vai chegar na nossa casa. Então, a família que eu espero pode existir. Sim, eu posso crer que eu vou ter uma família obediente a Deus. Amém? Amém? De verdade? Mas lembra que eu falei que tem que tirar da gente o quê? A desobediência? Lembra? Segue, verso 3. Leiam. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês aonde? No campo. Aqui tem uma referência que eu acho que é importante você entender o seguinte. O que acontece na cidade? São os aspectos culturais. E o que acontece no campo? São os aspectos econômicos. Todas as vezes que nós lemos esse texto, essas duas palavras elas vão dar esses dois sentidos, essas duas direções. Nós seremos abençoados no aspecto cultural. Por quê? Porque a cultura influencia a religião. A cultura influencia o comportamento. A cultura influencia as suas opiniões, as suas decisões. E também a parte financeira. Também influencia tudo isso que eu falei. Então Deus vai nos abençoar tanto na cultura quanto nas nossas propriedades, no nosso campo,
Segue, versículo 4. Bendito será, leiam, o fruto do seu ventre. O que é o fruto do ventre de alguém? Seu filho. Bendito quer dizer feliz, bem-aventurado. Feliz são. Os filhos serão como? Felizes. Terão alegria. Serão prósperos em gozo. Completo? Amém? Compreenderam? Se forem obedientes. Vai lá. O fruto da nossa terra, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditos serão o quê? As crias e as suas vacas e ovelhas. Então ele nos abençoa na nossa casa, os filhos, mas também o nosso trabalho. Já imaginou você sair de hoje daqui com a consciência de que o seu trabalho, você vai ser abençoado no trabalho? Você quer ser abençoado no trabalho? Quer? Quantos acham que ser abençoado no trabalho é ganhar mais? Não. Quantos acham que é dobrar o salário? Não. Ser abençoado no trabalho é as pessoas te respeitarem, te darem oportunidade de crescimento, é você ter uma estabilidade, é você saber que segunda-feira você vai estar empregado, na sexta ninguém vai te mandar uma cartinha para ir para o RH, favor, comparecer ao RH. Quando você vai para o RH, o que acontece no RH? Ele fala assim, aqui está o seu exame demissional. Você sabe que esse é o procedimento, né? O patrão não pode demitir você assim, está demitido. Isso é assédio moral, isso não pode, isso é crime. Então o cara fala o quê? Manda um ofício para você no seu WhatsApp, favor comparecer até às 17 horas e 59 minutos de um dia de trabalho. Quando chegar essa correspondência na tua casa, você vai falar o quê? Estou na rua, perdi o meu emprego. Sabe quantas pessoas hoje estão fora do mercado de trabalho formal? Dos 218 milhões de habitantes, nós temos 84% fora do mercado de trabalho formal. Nós temos 68 pessoas no mercado informal. Ganha um pouquinho hoje, amanhã não ganha nada, amanhã não ganha nada, amanhã não ganha nada, depois ela ganha de novo um pouquinho e depois passa o resto da semana sem ganhar nada. Agora, você sabe quantas pessoas estão desempregadas agora, nesse exato momento? 28 milhões de pessoas, entre 17 e 45 anos. É muita gente jovem no Brasil sem fazer o quê? Nada. Mas você lembra da bênção dos filhos? Lembram? O que está dizendo o versículo anterior? Que o seu filho será o quê? Abençoado. Você já imaginou o primeiro emprego, o cara para um banco do Brasil? Que coisa boa. Não é bom? Furnas. Ó, você ser estagiário de Furnas já começa com quase 7 contos na carteira. Estagiário. Agora, para chegar lá, tem que fazer o quê? Trabalhar. Não pode ficar sem trabalhar. Quem não trabalha é porque estuda. Se estuda, é a troca do trabalho. Então, estude. Vocês estão compreendendo? O que Deus está dizendo para você hoje? Para minha filha, para os meus 2 filhos. Papai, eu quero trabalhar. Não, vocês hoje estão na hora de estudar. Esse é o tempo de vocês estudarem. Eu sei que de vez em quando coça o bolso, né? E aí, tem um aí menor ainda do que os meus, já querendo trabalhar. Essa é uma cultura que não vai te trazer nenhum benefício. Enquanto você tiver papai e mamãe, levanta a mão para o céu, porque eles vão sustentar você com a bênção do Senhor. E você tem que fazer o quê? Estudar. Se garantir. Garantir quer dizer dar garantias. Que com estudo você tem condições de aplicar o seu conhecimento numa boa oportunidade de trabalho. Compreenderam? Pastor, mas já passou a minha idade. Irmão, não tem tempo e nem idade para estudar. Existem mecanismos. Não acabou o 2º grau? Me procure, eu te oriento para você acabar o 2º grau. Eu quero fazer uma faculdade, me procure, eu te oriento para você fazer uma faculdade. Pastor, eu não quero mais estudar porque eu quero trabalhar. Me procure, pode ser que você seja um grande empreendedor e você vai ganhar dinheiro trabalhando. Mas
Não esqueça de ser alguém abençoado por Deus. Não tire de você. Não, pastor, isso não é para mim mais não. O tempo já passou. Irmão, não passou. Noé começou a fazer a arca, já estava com quase quantos anos? 100 anos. Já imaginou? Deus falar para você assim, ó, Deus vai te dar uma grande empresa, onde você será um grande empresário para a glória do Senhor. E você vai falar para ele, não, já estou com 50 anos, estou fora do mercado, não tenho mais tempo. Agora só me resta viver a morte, aguardar o dia em que o Senhor vai me levar para a glória. Irmão, Deus pode fazer ainda uma grande coisa na tua vida e mudar a tua casa, através de uma vida abençoada. Você precisa acreditar em você. Isso Moisés deixou para um povo que estava escravo, estava perdido no deserto, estava longe de Deus e precisava ouvir. Se aquele povo fosse obediente a Deus, Deus iria fazê-los o quê? Uma bênção entre todas as nações. Versículo 1. O que mais? A minha terra seria o quê? Abençoada. O que mais? Os meus filhos seriam o quê? Abençoados. O que mais? Tudo que eu fizesse, tudo que eu botasse a mão, tudo que eu pegasse para fazer seria o quê? Abençoado. Mas para aí? Não para por aí. Olha o verso 5, por favor. Bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de quê? Ele olha para o celeiro e vê que o celeiro está cheio. Mas será que todas as vezes que você olha para o celeiro está cheio e você está bem? Não, às vezes você não consegue transformar aquilo que você chama de bênção em bênção. Quando ele diz que a sua amassadeira de pão, quer dizer o quê? Que você vai pegar o trigo, vai colher o trigo, vai ter trigo para caramba e vai transformar o trigo o quê? Em pão. Isso é um processo. Você não colhe pão no campo. Você colhe o que no campo? Porque você plantou. Você colhe aquilo que você plantou. Se plantou, vai colher. Se não plantou, você vai querer o que os outros estão colhendo. Vai viver do que os outros podem te ofertar. Vai viver uma vida que pode, vou fazer essa consideração porque eu acho que é possível, se sentir abençoado, mas nenhuma dessas bênçãos vieram de você, você ganhou dos outros. Nós podemos passar a vida inteira sendo o quê? Abençoados pelas pessoas. Abençoados. E você vai morrer abençoado, vai se sentir super recompensado. Mas a pergunta que cabe aqui é o seguinte: e você abençoou quem? Quem que você abençoou? Lembra no início que eu perguntei, o que de coisa boa você fez hoje? Como que eu posso abençoar alguém se eu não sou abençoado? Eu não consegui dar nem a paz do Senhor porque eu não estava com paz. Eu não consegui dar um único sorriso para a pessoa porque hoje eu não estava feliz. Eu não consegui dar um único abraço porque eu me senti tão desagasalhado. Eu me senti com frio, sozinho, e eu preferi ficar como? Isolado. Irmão, preste atenção no que está acontecendo. Para que eu tenha uma família obediente a Deus, eu preciso tirar a desobediência de onde? De mim. Eu preciso sair abençoando as pessoas. Eu preciso, se alguém lhe pedir um pedaço de pão, dá o pão para ele, irmão. Pastor, mas pode ser que vai faltar amanhã lá em casa. Irmão, presta atenção. A Bíblia está dizendo aqui que se você fizer o que está aqui, se você só fizer o que está aqui, não precisa inventar nada não. Se você cumprir o que está aqui, o seu celeiro vai ter trigo e nunca vai faltar o quê? O pão. Mas tem pessoas que têm medo de fazer isso. Tem medo. E eu vou tirar o microfone, não vai adiantar porque vai estar gravado ali. Irmão, quando nós pedimos para você ajudar a igreja na assistente social com 1 quilo, não é difícil ninguém aqui deixar de dar 1 quilo.
Tem gente que dá mais de um, como eu já vi, que vem com a sacolinha com 4, 5, 6, 10 quilos. Arroz, feijão, macarrão. E quando você dá 1 quilo, com a soma do outro que deu 1 quilo, nós conseguimos assistir, ajudar, abençoar algumas famílias da nossa igreja. Algumas delas que convivem conosco e vão viver até o Senhor Jesus voltar. E precisando de quê? De ajuda. Mas como que nós podemos fazer isso? Hoje eu conversei com uma pessoa e ele falou, eu ajudo um projeto social no Alto da Boa Vista, um projeto de jiu-jitsu, com 50 cesta básica. Aí eu falei para mim assim, no meu coração, vou pedir para ele. Para mandar para onde? Lá para o Catumbi. Tá bom, se ele mandar para cá, ele vai deixar de dar onde? Lá. Eu ia ser egoísta. Concordam comigo? Não, me ajuda. Ele é meu amigo. Me ajuda. Aí eu ia ficar feliz. Nós doamos 50 cestas básicas. Tá, mas eu tirei de onde? De alguém para ele dar aqui. Não, está errado. Nós precisamos entender que se nós semeamos isso, nós vamos ter o quê? Bênção. Bendito será o cesto cereal e bendito será a sua amassadeira. Você está compreendendo, amado? De verdade? Amém? Pastor, mas não precisava falar para mim porque eu já dou. Dá 2 quilos então, irmão. Se você já dá 1. Pastor, eu já dou 2. Então dá uma cesta sozinho. Custa R$89. Você liga, o cara entrega aqui dentro da igreja. Não precisa trazer o quilo. Vai dar dor nas costas. Vai pesar na mão. Você pega o telefone. Liga, o cara vai lá, entrega, bota lá atrás. A gente vai pegar aquela cesta. Porque tem um nome de pessoas que precisam. Não é vendido na feira, não é distribuído para quem não precisa, e a gente destina para quem precisa. E qual é a minha oração para quem precisa? Me ajude, ore comigo assim, Senhor Jesus, eu quero ser abençoado, a ponto de poder dar, e dar como eu estou recebendo, amém? E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem te sustentado aqui neste lugar. Você consegue entender? De verdade? Precisaria fazer campanha? Campanha do cesto, da cesta. Precisa fazer? Se nós formos obedientes. Precisa? Não. Pastor, então quer dizer que se eu não fizer, eu sou o quê? Eu sou o quê? Muito bem. E o que nós estamos ensinando à igreja? Tem que tirar isso de dentro de mim. Você já imaginou que alegria os seus filhos verem que você ajuda famílias que passariam fome? Eu tenho um exemplo aqui no celular. Lembra daquele carro que saiu lá de longe? Lembra? Ele já está chegando no Rio Grande do Sul. Eu vou depois... Me lembra, Cris, por favor, que hoje eu esqueci de novo. No domingo eu vou passar para vocês. O carro está abarrotado de coisa. Ele falou assim, parem de mandar Pix. Está no WhatsApp dele. Parem de mandar Pix. Ele já tem o dinheiro da gasolina, o dinheiro da dormida de todo mundo. Ele tem uma comida para levar. E ele mandou também o nome do pastor aonde? Lá no Rio Grande do Sul. Para receber cada uma daquelas doações. O pastor falou que perderam tudo. A igreja, os irmãos. A igreja não tem como entrar. As famílias não têm casa, não tem água para beber. Não tem nada, eles não têm mais nada. Aí eu lembrei do texto, eu falei, Senhor, bendito será o cesto daqueles que contribuíram. E Deus vai fazer com que aquelas pessoas que estão passando naquele momento de sofrimento entender que eles lá, eles já estão fazendo isso. Eles recebem, eles olham para o lado, falam assim, essa pessoa também precisa. Eles dão. Eles dividem aquilo que eles receberam. E nós somos diariamente abençoados por Deus. A gente não consegue trazer uma oferta ao Senhor por isso. Entende que vai além do que está sendo ensinado? É uma questão de obediência.
Simplesmente assim. Verso 6. Versículo 6. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão vocês o quê? Que coisa tremenda. 7. O Senhor fará com que os seus inimigos que se levantaram contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Quantos têm inimigos? Levante a mão aí. Levanta a mão. Só eu que tenho? Você vai falar, pastor, o senhor tem inimigo? Tenho. Você tem? Levante as mãos. O inimigo ali não é só gente, não é só pessoa, não. Qual é o maior inimigo da igreja? Repita comigo assim, com a mão levantada. É o diabo. Qual é o maior inimigo da igreja? É o diabo. Então qual é o nosso maior inimigo? O diabo. Segundo maior inimigo. Isso não sou eu que estou dizendo também não. São os estudos científicos. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu quero fazer o que é bom, não faço. Eu sei o que eu devo fazer e não faço. Eu ouço e saio daqui dizendo, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Chega em casa, a família não é obediente, ele só muda até em casa. Quando chega em casa, a família muda ele. Ele não consegue mudar. Porque não é uma mudança externa. Isso aqui é uma mudança o quê? Interna. E para que você consiga mudar internamente, você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa ter a garantia de que ele vai dizer, isso não. E quem diz isso para você é o Espírito Santo. Eu não vou estar do teu lado 24 horas. Teu pai não vai estar do lado 24 horas. A sua mãe não vai estar do lado 24 horas. E quantos de nós já não temos nem pai nem mãe para nos dizer isto sim ou isso não? Quantos de nós gostaríamos de ter um pai, uma mãe ao nosso lado para dizer, isso sim, meu filho, faz que vai dar certo. Eu errei e o caminho certo é esse. Vai lá, obedece. Aquele que obedece pai e mãe é feliz. Aquele que obedece o pai e a mamãe é feliz. Quer ser feliz? Obedeça seu pai e obedeça sua mãe. Que tem promessa, mandamento, com promessa, obedecer. Agora, para obedecer, tem que tirar o que do coração? A desobediência. O que o impede de obedecer é a desobediência que estava lá. Então você precisa pedir ao Senhor, Senhor, tira o meu maior inimigo de mim, que é o meu pecado. Quem é o pai do pecado? O diabo. Se o inimigo, meu maior adversário é o diabo, então o que ele coloca em mim? Oportunidade para pecar. Tira, Senhor Deus, as oportunidades de eu pecar. Você já orou assim? Orou? Senão você tem que orar assim. O Senhor Jesus disse, não nos deixe cair o quê? Ele estava lá, ele falou, acabou de sair. Mateus capítulo 4, e essa oração está em Mateus capítulo 6. Se nós olharmos cronologicamente, ele primeiro foi levado pelo diabo ao deserto para ser tentado, e depois ele vai para um lugar para orar. E chega no lugar para orar, qual é a oração dele? Senhor, Pai, me ajuda porque está difícil. Essa natureza aqui é de pecado, mas tira o pecado, não me deixa pecar. E o que a palavra de Deus diz há 3.424 anos atrás? O Senhor fará com que os seus inimigos que se levantaram contra vocês serão o quê? Derrotados na presença de quem? De vocês. Amém? Nem tem um glória a Deus, um louvor assim. Obrigado, Senhor. Porque essa carne que tem como natureza pecaminosa, o Senhor me deu a vitória e eu posso viver uma vida diferente. Você quer uma família onde eles obedeçam a Deus? Você precisa ser uma pessoa que obedece a Deus. Muito simples assim. É evidente que o texto literalmente vai nos fazer ter várias outras oportunidades de interpretação. Mas eu queria ater-me a esta. Mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Sabe o que significa isso? Eles ficarão confusos. Não é você que fica confuso. A palavra confusão
vem de confusios, que quer dizer sem entendimento. Uma pessoa confusa é porque ela não tem direção, ela não tem entendimento. Uma pessoa que desobedece a Deus faz coisas sem juízo. Não tem o quê? Entendimento. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, Ele te dá o quê? Entendimento. Ele te dá a direção. Ele não te deixa confuso. Se os teus inimigos fugirão por 7 caminhos, nós andaremos por um único caminho. E quem é o único caminho? O que disse Jesus? Eu sou o caminho. Eu tenho um único caminho, que é Jesus. Então eu preciso andar com Jesus. A obediência não é fácil. Andar com Jesus não é fácil. Mas eu entendo que eu não posso viver confuso. Quantos de vocês já chegaram em um determinado momento e pediram a Deus: Senhor, me mostra a tua vontade, porque eu estou confuso. Eu não estou com entendimento, eu não sei o que eu faço. Há uma outra forma de você entender que você está confuso. Quando você acha que está fazendo o que Deus quer e você vê que no final não foi o que Deus queria. Aí você chega para você mesmo e diz assim: eu achei que Deus tinha me mandado fazer, mas não foi Deus que mandou não, foi a minha cabeça. Foi o meu coração. Foram as pessoas que estavam à minha volta. Quantas pessoas são influenciáveis? Se eu tivesse tempo, não tenho mais, já acabou o tempo que me deram. Nós temos 7 tendências de influência. 7 tendências de influência. Não é uma influência só, nós temos 7 tendências. O homem é o ser mais influenciável entre todos os animais. Se você pegar um cachorro, botar ele sentado ali, toda vez que ele der fome, ele pular, e você der um biscoitinho para ele, basta isso. O homem não. O homem, se você botar ele sentado ali, o dia que der fome, você falar pula, ele vai te voar em cima de você, esganar o teu pescoço, vai pegar a comida e vai correr. Pastor, prova isso. Passa com vidro aberto em Ramos, aonde tem a Cracolândia. Você vai ver pessoas atravessando 16 pistas, porque são 8 indo para a Zona Norte e 8 vindo para a Zona do Centro. A pessoa passa ali 16 pistas em alta velocidade. Quando vê um carro de vidro aberto, o que ele faz para poder alimentar o vício dele? Ele mete a mão dentro do carro. Se você não teve essa oportunidade de ver isso, eu peço a Deus que te livre disso. É só você passar bem devagarinho com o vidro aberto, que você vai ver a quantidade de gente que vai tentar arrancar os seus cabelos. São pessoas que vivem uma vida completamente sem Deus, desorientadas, na dependência de um vício mortal, que não tem a menor condição de tomar uma decisão. Mas você não é essa pessoa. Você toma banho, você tem como escovar os seus dentes, você higieniza o seu sovaco, você lava os seus pés para que não haja um cheiro desagradável, você tem anseio de crescer, desejo, você tem fome, você consegue ir ao banheiro, não é assim? Sim, você é uma pessoa normal. Você tem dor de cabeça, você dá dor de barriga, você dorme, você acorda, você come, você anda, você se veste. Isso é uma pessoa normal. E por ser uma pessoa normal, você precisa entender que só existe uma solução para a pessoa normal. Quem é? Jesus. Não é a religião, porque senão a gente ia ficar aí procurando religião, budista e kardecista, islamista, o catolicismo e etcetismo, para toda uma opção de outras coisas. Não é nada disso. Você precisa de Jesus, preste atenção. Você precisa obedecer a Jesus. Pastor, mas o senhor pega a lei lá, de 3.424 anos atrás, e agora diz que eu preciso obedecer a Jesus. E lembra o que eu falei para você. Se você observar a lei, é mais fácil. É mais fácil. Cumpra o que está na lei. Porque quando você chega agora no Novo Testamento, Jesus fala assim, não.
Se vos pedirem para fazer alguma coisa e vocês não fazem, vocês são piores do que os hipócritas. Ô Jesus. Se liga, varão de Deus, abençoado. Eu cumpro tudo que está na lei. Lembra de um jovem que falou isso para Jesus? Lembra? Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu honro meu pai, minha mãe, e faço tudo que a lei manda. Aí Jesus falou, eu sei. Vou na escola bíblica dominical, termino a escola bíblica dominical na hora, para não atrasar o culto. Faço tudo que a lei manda. Muito bem. Agora, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. O que aconteceu com aquele jovem? A Bíblia diz que ele se virou contra Jesus e foi embora. Porque o problema dele não era a lei. O problema dele não era vender tudo e dar aos pobres. O problema dele é que ele entendeu que o caminho que ele tinha escolhido não era o caminho chamado Jesus. Porque no momento que você escolher andar com Jesus, você vai deixar de ser desobediente e passar a fazer como Jesus fazia, obedecendo o Pai em tudo. Amém? Pastor, será que isso me traz bênção? Eu não sei. Verso 12. 11. Vamos pular lá para o 11. Pedi para você ler. Pedi para você ler. Leia aí, por favor. Poxa. Ele não vai só abençoar, não. Ele vai dar em abundância. Presta atenção. Deixa eu ver se está aqui no texto. Aqui. Eu acho que você usou o outro lado, né? Todo mundo queria alguma coisa. Agora imagine você ganhar alguma coisa e muito mais do que você pediu. Isso é o quê? A abundância. Compreendeu? O Senhor dará abundância de bens no fruto do quê? Poxa, eu queria que meus filhos fossem bem-sucedidos. Imagine eles prósperos, bem-sucedidos, tementes a Deus. Não é mais do que a gente pede? Não é? Vale a pena obedecer a Jesus? Vale. Segue. No fruto dos seus animais e no fruto do seu só. Lembra dos animais? Já pensou uma vaca? Pensa numa vaca. Uma vaca normalmente dá um bezerrinho de vez, não é isso? A cada 9, 10 meses ela pode prenhar e dar o bezerro. É mais ou menos isso. Imagine, de cada 9, 10 meses dá um bezerrão, gordão, bonitão. Já imaginou? Imaginou? Será que todas as vacas do seu campo dão bezerrão, bonitão? Não. Tem vaca que não dá nem leite. Não é assim? Sabe o que ele está prometendo ali? Todas elas vão dar bezerrão, bonitão, bonitão, bonitão. Você quer ser abençoado assim? Seja o quê? Obediente. O que mais? Fruto do solo. Eu lembro que eu fui lá na casa do irmão José Trindade e tem uma árvore frutífera. Já começou a dar o frutinho? Já? Imagine, você vê o fruto pequenininho assim, né? Mirradinho. Aí você sai daqui agora crendo no coração, volta lá no final de semana, o fruto está desse tamanho. Puxa vida, Senhor. O fruto que era para ser desse tamanhozinho está como? Desse tamanhão. É o que está dizendo ali. A sua árvore, a mangueira da sua casa dá manga? Dá manga? Sim, somos abençoados, não somos? Com a manga. A manga, qual é o tamanho da manga? Desse tamanhozinho. Quantas vezes dá no ano? Uma vez. Já imaginaram? Dá 3 vezes no ano, mangão. Já imaginaram? É o que está escrito ali. Abundância. Sabe o que é empim? Lá na casa do José também tem empim, não tem, José? Está lá. A raizinha pequenininha. Ele pega, tira um pedaço do talo, enfia no chão, daqui a pouco está aquela raiz grande de novo, pega outro pedaço. Não é assim que faz? Concorda comigo? Estou certo no que eu estou falando? Amém? É igual cana, né? Você corta a cana, um pedacinho, enfia na terra, daqui a pouco a cana está bonita. Imagine dar empim o ano todo, aquele empim molinho, gostoso. É o que está escrito ali. Porque dar empim pode dar em qualquer lugar. Duro, uma vez só no ano. Você arranca a raiz, parece que é pau. Não.
A do abençoado, o aipim, é molinho. É um aipim que você vai falar assim, não é um aipim normal. Prepara o glória a Deus. É dos deuses. Tem coisa que vem do céu para você. É da mesma terra, mas na tua casa é abençoada. É o mesmo lugar, o teu vizinho planta o mesmo tomate. Aí você olha para o vizinho, aquele tomatinho mirradinho, parecia até aquela cereja. Mas é o mesmo tomate. E o seu como? Aquele tomatão. Você lembra dos inimigos? Que alguém falou, pelo menos algumas pessoas não entenderam, não levantaram a mão. Mas a plantação tem um inimigo chamado praga, não tem? Você sabe que tem um bichinho que dá na cana, que ela passa de cana para cana, e quando você vê, todo o canavial está todo contaminado. E ela fica como? Igual um pau. Só vai servir de comida para boi. Tu já imaginou? Você pegar uma cana, cortar a cana docinha, você arrancar aquela folha da cana assim. Aí você fala, Jesus, não pode ser normal. Isso vem de algum lugar. Vem de quem? Vem do Senhor para a tua casa, meu irmão. Vem do Senhor para a tua família. Vem do Senhor para dar testemunho para os vizinhos. Os vizinhos olhar e falar, que adubo que você botou aí? E você vai dizer para ele assim, basta ser obediente a Jesus, que tudo que eu tiver com as minhas mãos, eu botar as mãos, será o quê? Abençoado. Feche os seus olhos, porque o Senhor já te deu, Ele não te emprestou. O que a palavra foi dita e lançada entre os irmãos, é para que o seu coração cresça, frutifique, prospere de maneira abundante. E se há alguma tristeza aí, impedindo que essa palavra tenha o seu espaço, eu repreendo essa tristeza agora em nome de Jesus. Se você está sentindo dificuldade de crer no que você está ouvindo, meu irmão, fica de pé, eu quero orar por você. Fique de pé, diga, pastor, como o senhor falou, eu tenho que tirar isso de mim, para que as coisas aconteçam. Eu estou te convidando agora a consagrar a tua vida. Consagre a tua vida. Levante e diga, Senhor, tira de mim. Eu quero o que está lá na tua palavra agora. Eu quero que essas coisas aconteçam na minha casa agora. Eu quero saber que os meus inimigos não vão prevalecer. Eu quero saber que aonde eu botar as minhas mãos, tem alguém na sua casa precisando de Jesus, chega lá, bota as suas mãos e ela será abençoada. Aquela pessoa que estava te trazendo desconforto, trazendo problema, trazendo doença espiritual, trazendo doença emocional, ela será abençoada por você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai derramar bênção sobre a tua casa e trazer alegria na sua vida, porque esta é a promessa daqueles que são obedientes a Jesus. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos e concordamos com o que a tua palavra diz. Aceitamos, Senhor Deus, o desafio de deixar de ter uma vida de desobediência a produzir frutos de obediência. Senhor, que a cada momento eu me preocupe em ser como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, caminhar com as pessoas com quem tem Jesus no coração, e que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todos sempre. Amém.